Uma decisão Corinthians e Palmeiras que ia ser no Morumbi, o São Paulo esburacou o estádio para não ter um jogo. Você lembra dessa história? Lembro. São Paulo então, não, uma gestão. Bom. Não, uma gestão não. Se é que foi. Uma gestão não. Então você vai falar, o São Paulo não é campeão do mundo. Foi na gestão anterior. Se é que foi. Não, se é que foi. Se é que foi, não. Sim. Mas quem que era o presidente? Quem que era o presidente do São Paulo? Esse aí era. Mas é uma gestão. Pois é, de presidente do São Paulo. Então, agora acontece o seguinte, é que você falou, eu concordei com tudo, por isso que eu falei 99%, porque você, uma hora você falou assim, quando o time está em uma fase como o Corinthians, que andou dando 3.000 pessoas, então vou dizer para você que não é verdade. O Corinthians deu 3.500 pessoas no último jogo do campeonato, no Morumbi, no Pacaembu, para decidir... Uma chuva danada. Uma chuva contra o Barueri para decidir o 10º lugar do Campeonato Paulista. É verdade. A história do Mas o exemplo para colocar logisticamente é esse. Não seja a história do Corinthians. Na história do Morumbi, o São Paulo é o 8º público da história do Morumbi. O primeiro público foi um evento religioso, você sabe disso. O segundo foi o Corinthians de Ponte Preta, depois foi o Corinthians de Ponte Preta, depois teve uma decisão Santos e Palmeiras, e o São Paulo é o 8º. Então, essa coisa tem que ser resolvida. São Paulo só vai na boa. É a época que o Morumbi era o recreio dos corintianos que falava. Agora, só enchia o Morumbi com o Corinthians. Faz tempo. Tanto que o São Paulo é o 8º. Era o recreio dos corintianos. Agora, faz tempo. Evidentemente, aquilo que eu falei da história do São Paulo, meu computador lotou de crítica de São Paulo. Eu não estou inventando nada, eu estou contando a história. E rapidamente eu quero dizer que o São Paulo foi fundado em 1930, em 35 Paulo Machado de Carvalho decretou a falência do São Paulo por dívida, o São Paulo então se associou ao Tietê, e o time que passou a disputar o campeonato da Liga Paulista antigamente chamava-se Tietê São Paulo, o título então deve ser creditado ao Tietê e não ao São Paulo, e o São Paulo ainda dessa jogada, ele era dono do Floresta, que acabou entregando como comprovação de dívida, confissão de dívida ao São Paulo. Aí veio a guerra, estou resumindo uma história, não é coisa inventada. Veio a guerra e todo mundo sabe que o Brasil ficou fora do eixo na Segunda Grande Guerra e tudo aquilo que era de alemão, de japonês ou de italiano podia ser tomado. E o São Paulo queria pegar tudo. O São Paulo quis pegar o Parque Antártica, é por isso que o Palestra, apesar de ser um nome grego e não um nome italiano, o Palestra mudou rapidamente para Palmeiras, porque o São Paulo não está lá, e aí ficou um campo no Canindé, que não é o Canindé da Portuguesa, que era dos alemães, e o São Paulo, então, por força de guerra, acabou tomando. São Paulo ficou dono de um terreno que ele simplesmente pegou. Bionicamente, como biônico era o governador do estado do Laudo Natel quando o São Paulo começou a construir Morumbi. Mas isso é detalhe político. Mas logo depois o São Paulo faliu. E houve um jogo no Parque Antártica chamado o Jogo das Barricadas, em que jogaram Corinthians e Palmeiras, e o Porfírio da Paz, que era o presidente de São Paulo, encheu o campo de barricada e a torcida do Corinthians e do Palmeiras iam lá depositar moeda. E ele, com a bandeira do São Paulo, andou passando pela arquibancada para os torcedores depositar. É história, eu acho que já passou muito. Ô, doutor, eu vou dar direito de resposta ao Marco e depois do intervalo, depois que o senhor chamou o São Paulo de grileiro. Até já.